Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, e ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda para valer. É festa, aplauda para valer. É a ressurreição, a ascensão e a promessa do Espírito sobre todos nós, sobre todos aqueles que ouvirem e que quiserem receber a promessa. Vamos nos sentando e cantando com alegria. Aleluia, 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 aleluia. Diga para quem está do seu lado, nunca é demais. Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você viu já no comecinho da missa, quando nós recitamos juntos a antífona da entrada, aquilo que os anjos disseram aos apóstolos, logo depois de Jesus ter subido para o céu. Eles ficaram admirados olhando para o céu. Então aqueles dois anjos disseram a eles: homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Jesus há de voltar do mesmo modo que o vistes subir. Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu, ele há de voltar do mesmo modo que o vistes subir. Portanto, meus irmãos, nós já percebemos claramente que a festa da Ascensão tem uma dimensão bem maior do que simplesmente a festa da ascensão do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor nos anunciou: ele há de voltar do mesmo modo que os apóstolos o viram subir.
E aí está o nosso tempo. O importante está isso. O nosso tempo, o tempo da igreja, vai entre a ascensão de Jesus, portanto a sua ida para o céu, e a sua segunda vinda a essa terra, onde ele voltará, não mais como veio a primeira vez, humilde, pobre, uma criancinha, nascendo na maior pobreza lá em Belém. Não, ele voltará com glória e com poder para implantar o seu reino. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou, que ninguém planta e logo vai colher? Pelo contrário, Jesus explicou: aquele que planta a semente, prepara a terra, rega e espera pacientemente até que aquela semente desabroche, cresça e aí sim se produza o fruto. Foi o que Jesus fez. Ele veio a primeira vez e ele realizou toda a obra que devia realizar. Ele anunciou-nos a boa nova. Ele nos mostrou o reino de Deus. Ele nos mostrou a nova maneira de viver que ele trazia a essa terra. Sim, porque o Evangelho é principalmente uma nova forma de viver, uma maneira nova, inteiramente nova de se viver aqui na terra, em atenção ao céu. Mais ainda, Jesus, que semeou a semente do reino aqui, com a sua primeira vinda, ele regou essa semente, não só com a sua palavra, não só com o seu suor, com as suas lágrimas, mas ele regou essa semente com o seu sangue. Ele derramou todo o seu sangue. E quando ele voltar, na sua segunda vinda, ele voltará, daí sim, para termos os frutos. Daí teremos o reino de Deus implantado nessa terra. É uma coisa muito importante que você precisa saber. Aliás, isso está em toda a Escritura, está no Catecismo da Igreja Católica, porque muitos de nós pensamos que quando o Senhor voltar, nós iremos todos com o Senhor para o céu e ficaremos no céu. Mas não foi isso que a Escritura sempre mostrou. Não é isso que a doutrina da igreja ensina, e nem é isso que nós rezamos no Pai Nosso. Nós dizemos: venha a nós o vosso reino, venha a nós, e não vá para vós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos que o reino venha. Claro, durante toda a nossa vida agora, desde a ascensão até a segunda vinda do Senhor, nós estamos, como Jesus fez, nós continuamos cultivando essa semente do reino de Deus. Assim como Jesus plantou a semente, assim como Jesus regou a semente com a sua pregação, com o seu suor, com a sua lágrima, e deu o seu sangue, nós também estamos fazendo isso. Nós estamos, graças a Deus, e aí está uma parte importante que cabe a nós. Digo mais, que uma parte importante que cabe às nossas comunidades, é agora regar essa semente do reino de Deus, com o anúncio da palavra. As nossas comunidades, as comunidades novas, todas elas nasceram para evangelizar. De diferentes maneiras, existem comunidades que são eminentemente contemplativas, mas mesmo essas que são eminentemente contemplativas, elas são evangelizadoras, são chamadas também a evangelizar, e mesmo na sua contemplação, elas são chamadas a evangelizar de uma maneira diferente. Mas além de sermos criados por Deus, enviados por Deus para evangelizar, nós somos criados por Deus para viver essa vida do Evangelho. Digo mais, para vivermos já agora na terra aquilo que vai ser a vida do reino implantado no nosso meio. As nossas comunidades, elas antecipam o reino de Deus. Claro, ainda com muita imperfeição,
nós somos chamados por Deus a viver agora aquilo que viveremos quando o Senhor vier e implantar aqui o seu reino. Quando não haverá mais nem morte, nem dor, nem luto, nem lágrimas, nem sofrimento, nem dor, mas acima de tudo, onde todos nós cumpriremos a lei, os mandamentos do Senhor, porque o próprio Senhor disse: eu arrancarei do vosso peito o vosso coração de pedra, no lugar colocarei um novo coração de carne, eu derramarei sobre vós o meu espírito e farei com que sigais as minhas leis, observeis os meus mandamentos. Isso vai acontecer. Quando chegar o mundo novo, quando chegar a humanidade nova, e nós estamos na iminência, estamos aí pertinho, digo mais, nós já entramos nesse tempo novo, já eu explico mais. Quando chegar para valer esse tempo novo, esse mundo novo, quando chegar a civilização do amor, graças a Deus, em toda a terra se cumprirá os mandamentos de Deus. Em toda a terra se amará a Deus sobre todas as coisas. Em toda a terra todos viverão os mandamentos de Deus. Mais ainda, em toda a terra se viverá o Evangelho. Veja que mundo novo, que mundo lindo é esse, que humanidade maravilhosa é essa. E as nossas comunidades, as comunidades novas, foram criadas por Deus para viver já agora a antecipação, não daquilo que vai ser o céu, porque o céu é o céu, para vivermos já agora aquilo que será o reino de Deus implantado aqui nessa terra. Repito, nós vivemos agora na luta, no esforço. Nós vivemos agora ainda entre muitas imperfeições, porque ainda há muito joio dentro de nós. O próprio Jesus explicou isso. O joio foi lançado. Então nós constatamos que em nós mesmos existe muito joio. Nós queremos amar, mas nós não conseguimos amar totalmente. Nós queremos ser verdadeiros, sinceros, e até não gostamos quando os outros não são sinceros, não são verdadeiros, mas nós também não conseguimos ser totalmente verdadeiros, totalmente sinceros. Pelo contrário, muitas vezes somos mentirosos, somos hipócritas, somos duas caras, falamos uma coisa e depois não sustentamos. Somos, infelizmente, não queremos, mas somos, e constatamos que também os nossos irmãos são assim. Nós queremos a justiça e até ficamos vermelhos, ficamos afogueados quando vemos uma injustiça, mas quantas injustiças nós cometemos a partir das pessoas mais próximas, as pessoas a quem mais amamos, as pessoas da nossa família, as pessoas próximas à nossa comunidade, sem falar das injustiças, dos erros que nós cometemos com as demais pessoas. Nós queremos realmente ser justos, mas não conseguimos, e vemos também as injustiças dos outros, também dos nossos irmãos de comunidade, embora todos nós nos esforcemos. Então eu digo, agora é na luta, é no esforço, no meio de mil imperfeições, mas que beleza, mesmo de forma ainda imperfeita, mesmo ainda na luta, no esforço, nós já estamos vivendo, repito, em miniatura, mas já estamos vivendo aquilo que vai ser a nossa vida, quando o Senhor vier e implantar o seu reino. Por isso, gente, a necessidade de cada vez mais as nossas comunidades se radicarem no Evangelho, Eu sei que muita gente nos acusa de radicalismo, mas há uma diferença total entre radicalismo e ser radical. Porque radicalismo pode indicar, e na nossa linguagem, no português, né, tudo que termina em ismo é um exagero. Então, radicalismo seria um exagero na radicalidade. Mas é diferente o radicalismo de ser radical. É preciso ser radical. Em outras palavras, é preciso ser aquilo que se é. Quem de nós aceita um médico mais ou menos? Que atende a gente mais ou menos, que opera a gente mais ou menos, que receita para a gente mais ou menos? Claro, ninguém aceita. Quem aceita um advogado que vai defender a nossa causa, que vai resolver a nossa situação de forma mais ou menos? Ninguém aceita.
nem nas coisas pequenas. A gente não aceita em casa que se cozinhe mais ou menos, nada. E hoje cada vez mais se busca qualidade e se exige qualidade. Por que é que justamente na questão do evangelho, na questão do cristianismo, nós temos que ser light, nós temos que ser relaxados, e parece que as pessoas gostam do relaxamento? Não, não é assim. Pelo contrário, é preciso que se mostre na igreja e se mostre para o mundo que é possível a gente viver a radicalidade do evangelho, que não é outra coisa do que viver o evangelho para valer. Assim como o médico tem que se esforçar para ser bom médico, assim como o professor não pode ser mais ou menos, o professor tem que se esforçar para ensinar certo, correto para os seus alunos, seja aluninho que está começando ainda no jardim da infância, ainda no primeiro grau, seja para os alunos de faculdade, pós-graduação, doutoramento, o professor tem que ensinar, o professor não pode ser mais ou menos, não pode ser relaxado. Nós não podemos ser relaxados, não podemos, e Deus espera muito das nossas comunidades. Nós fomos chamados por vocação, as nossas comunidades, para viver a radicalidade do evangelho. E por amor de Deus, que ninguém de nós fique na mornidão. O próprio Apocalipse nos diz que o Senhor manifestou que está disposto, ele sente náuseas diante dos tíbios. Até o Senhor diz: oxalá fosseis frios ou quentes. Era melhor que, em vez de serem quentes como o Senhor quer, que fosseis frios. Era melhor que, não sendo quentes, que vocês fossem frios. Mas porque vocês não são nem quentes, como era preciso ser, mas também não são frios, mas são mornos, diz Jesus: eu estou no ponto de vomitar-vos da minha boca. A palavra de Deus usa uma palavra feia, usa vomitar. Estou no ponto de vomitar-vos da minha boca, diz o Senhor. O Senhor não suporta a tibieza, não, e nós não fomos chamados para isso. As nossas comunidades não podem viver relaxadamente, não podem, e ninguém tem o direito de levar relaxamento para as nossas comunidades. Se você quer viver relaxadamente, vai viver onde você quiser. Já não devia estar nem dentro da igreja, nem dentro do cristianismo, mas pelo menos dentro das nossas comunidades não pode estar. As nossas comunidades não podem ser lugar de mediocridade, não pode. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas pensam que, bom, eu posso ir para uma comunidade, né? É gostoso, é bom, até de certa maneira é um pouco status ser de uma comunidade. Só que eu posso viver na comunidade do jeito que eu vivo, do jeito que eu quero. Eu posso fazer a minha maneira de viver dentro da comunidade, continuar com os meus vícios, continuar fumando, continuar bebendo, posso continuar com os meus vícios, posso continuar assistindo as novelas que eu assisto. Sou de uma comunidade, mas ainda assisto novelas e tal, e outros filmes e outros programas, como as pessoas mundanas assistem. Canto as mesmas músicas, escuto as mesmas músicas e acho que está tudo bem, e as nossas músicas, infelizmente, estão cada vez mais sensuais, mas muitas vezes tenho lá minha coleção de MPB, e MPB lá embaixo, com aquelas músicas daquele jeito, mas até parece que há um deleite, há um gosto em recordar daqueles antigos tempos. Não, gente, de jeito nenhum, por favor, coordenadores de comunidade, iniciantes de comunidade, fundadores, formadores de comunidade, arranquem como se arranca a praga isso da própria comunidade. Arranquem como se arranca a praga isso da própria comunidade. Foi tão bom quando ontem o Padre Augusto recordou aquilo que São Felipe Neri dizia, até eu vou dizer agora em italiano, Peccato e malinconia fuori di casa mia. Vocês entendem perfeitamente, Peccato e malinconia, que é melancolia, tristeza, fuori
de casa minha, fora, fora, fora da minha casa, o pecado e a melancolia, fora o pecado da minha casa, fora o pecado da minha casa. Gente, parece que certas gravações têm pecado gravado dentro dela, na sensualidade, na provocação das letras e das próprias músicas, porque não olhem apenas a letra, o ritmo, o arranjo, o cantor, o jeito de cantar, a cantora, o jeito de cantar. Infelizmente é sensualidade, é sedução. Já é um duro a gente viver a pureza, já é um duro a gente viver a castidade, já é um duro a gente viver o equilíbrio emocional, já é um duro a gente ser fiel como solteiro, ser fiel como celibatário, ser fiel como casado. Me digam os casados também como eles são tentados, e como a nossa cabeça, o nosso coração e as recordações do passado e o que se passa ao nosso redor, como já é duro, nós vamos ainda ficar cultivando esse tipo de música. Coordenadores, é o Padre Jonas dizendo, formadores das comunidades, arranquem como se arranca a praga, isso das próprias casas, das próprias comunidades. Se nós não tivéssemos música e música boa para escutar, além do clássico, além do sacro, quanta música sacra, lindíssima e hoje gravada, quanta música gregoriana, e não só gregoriana, quanta música sacra, linda, 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 quanta música clássica, linda, e quanta música cristã, linda hoje, música católica, digo mais. Antigamente podia ser que se dizia que a música católica não tem qualidade, hoje não, é mentira. Nós temos cantores, temos compositores, temos arranjistas, temos excelentes gravações, graças a Deus, não devemos nada para ninguém. E por que é que vamos continuar ainda com o lixo sensual dessa civilização depravada, que está ao nosso redor, maliciosa, como diz a palavra de Deus, maliciosa e depravada? Por que vamos trazer esse lixo para dentro de nós? E por que vamos trazer esse lixo para dentro das nossas comunidades? Não, e 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 não. E por que as pessoas vão fumar? As pessoas que são de comunidade. Por quê? Não tem motivo, não tem motivo. Não tem por que ainda continuar. Porque pelo menos você está jogando dinheiro fora, está queimando dinheiro, pelo menos. Esse dinheiro todo podia ser usado para o bem da sua comunidade, para a formação da sua comunidade. Faz uma continha do que você gasta com cigarro. Até eu queria que você não precisasse fazer a conta, porque não fuma. Eu preciso dizer aos coordenadores, sejam radicais. Sejam radicais. Claro, talvez você tenha que esperar um tanto a pessoa realmente conseguir sair, mas que precisa sair, precisa sair. Precisa sair. Além do mais, você está prejudicando a sua saúde. Se você entrou numa comunidade consagrada, a sua saúde já não é mais sua. A sua saúde já não é mais sua. Não faz muito tempo, alguém me disse, eu estava tomando direitinho os meus remédios, e a pessoa me disse, padre, parabéns, porque o senhor cuida realmente da sua saúde. E eu respondi com toda a simplicidade, a saúde não é minha, eu preciso cuidar, realmente não é minha. A minha saúde é em primeiro lugar do Senhor, em segundo lugar a minha saúde é da igreja, e a minha saúde é da igreja dentro da minha comunidade, e a minha saúde é para o povo. Eu não existo mais para mim mesmo, você também não. Não é porque eu sou padre, sou Padre Jonas, não é porque eu falo na televisão e no rádio e faço pregações, não, é porque eu sou consagrado, você também. A sua saúde não é mais sua, você não pode queimar os seus pulmões, você não pode queimar o seu sangue, você não pode intoxicar o seu sangue, você não pode intoxicar os seus pulmões, não pode, porque se você não fosse de uma comunidade, até digamos, talvez você pudesse fazer aquilo que você quer fazer da sua saúde, mas depois que você entrou numa comunidade, não. E não há diferença entre comunidade de vida e comunidade de aliança, porque a comunidade de aliança é até mais fogo, porque está muito mais próximo do mundo, muito mais próximo da realidade do dia a dia, está muito mais próximo, e aí você precisa ser cristão para valer.
E você não pode resvalar. Não é porque você é de uma comunidade de aliança e não de vida que você pode fumar, você pode beber. Não, de jeito nenhum. E por que beber? Por que beber bebida alcoólica? Por quê? Por que nas nossas festas de comunidade precisa haver bebida alcoólica e cerveja, etc? Lá nos começos da Canção Nova, e até eu preciso dizer a vocês, de quando em quando, as nossas comunidades são tentadas. Pessoas vêm, pessoas passam, pessoas amigas, vêm, trazem, estranham porque a gente não tem, oferecem, e muitas vezes a comunidade passa por tentações, e no decorrer da sua vida, retorna a bebida, retorna a cerveja, não sei quanta coisa para as nossas festas, quando nós nos encontramos. Quem disse que para as festas da nossa comunidade, para nós nos alegrarmos, para vivermos ali a nossa convivência, nós precisamos beber? Pelo contrário, pelo fato de nós bebermos, não devemos beber. Mas se bebemos, como fazem os outros, se nos enchemos de cerveja ou de outra bebida alcoólica, é certo, e você sabe muito bem disso, já não há mais a espontaneidade que precisava haver. E além disso, veja que nós dizíamos hoje de manhã, até eu mostrava algo do nosso próprio estatuto, os nossos irmãos, todos eles, porque justamente as nossas comunidades, elas são mistas, de homens e mulheres, de casados e de solteiros, de padres, diáconos e leigos. As nossas comunidades são assim. Todos têm o direito ao nosso amor puro de irmãos. E você sabe muito bem que quando nós começamos a nos embriagar, e não vai dizer que você não se embriaga, você não está bêbado, mas que você não está mais bem no seu ponto de equilíbrio, não está. Quanta coisa ruim, quantos sentimentos, quanta fantasia acontece quando nós nos alcoolizamos. Você sabe muito bem que basta um pouquinho de álcool para nos tirar do equilíbrio. As nossas comunidades não podem correr esse risco, não podem. Eu digo para os coordenadores, eu digo para os superiores das comunidades, eu digo para os formadores, arranquem isso das próprias comunidades, se virem. Claro, é preciso uma pedagogia, mas se virem, é preciso insistir, é preciso conversar, é preciso rezar, é preciso radicalmente arrancar pela raiz, porque essas plantas, elas não são boas, elas são venenosas. E não venha me dizer que não é uma coisinha qualquer, porque é assim que se começa. Depois entram os outros relaxamentos, daí entram os vídeos, daí entram os filmes, daí entra tudo, daí entram as piadas, entram as brincadeiras, daí entram as malícias, daí entra o pecado propriamente dito, entra a impureza, pode entrar até mesmo um adultério dentro de uma comunidade, pode haver pecados na sexualidade, na nossa comunidade, infelizmente, porque o relaxamento é sempre relaxamento. Entrou o relaxamento, é relaxamento em tudo, daí entra a mentira, daí pode entrar a corrupção de dinheiro, o desvio de dinheiro, o mau uso de dinheiro, a má administração de dinheiro, e às vezes ficar mesmo com o dinheiro da comunidade, usar para os próprios interesses. Daí, gente, o pecado entra, e entrando o pecado, entrou tudo. E aí então aquilo de São Filipe Neri, peccato e malinconia fora de casa minha, fora da minha casa, tudo aquilo que é pecado e tudo aquilo que traz pecado para a minha vida. Até eu diria, se você não é de uma comunidade de vida, e é simplesmente de uma comunidade de aliança, já fez uma boa limpeza na sua casa? E mais ainda se você é de uma comunidade de vida, dos livros, das revistas, dos pôsteres, das gravuras, não venha me dizer não, porque é uma gravura artística, é um quadro artístico, vou deixar aquilo lá. Pornografia sempre, sensualidade sempre. Provocação é provocação sempre, sedução é sedução sempre. E aliás, os bons artistas sabem ser mais sedutores naquilo que fazem, naquilo que pintam, naquilo que esculpem. Sabem ser muito mais sensuais e sedutores, porque eles são artistas. Então não venha dizer que é uma obra artística e por isso eu preciso conservá-la, porque é do artista fulano de tal. Coisíssima nenhuma. Eles
está levando gente para o pecado e talvez para o inferno com a arte dele, e você vai deixar dentro da sua casa? De jeito nenhum. Repito, se você é de uma comunidade de aliança, isso não é desculpa, e muito mais se você é de uma comunidade de vida, já fez uma limpeza na sua casa, acabando com os vídeos, acabando com os CDs e os discos antigos também, com as revistas que não condizem com a sua vida de consagrados, e você precisa realmente ser radical. E por que isso, gente? Não é pelo negativo só, não. Porque as nossas comunidades já agora, volte então para aquele meu começo, as nossas comunidades já agora antecipam a vida do reino que há de vir. Quando Jesus vier, Ele vai implantar no nosso meio o reino de Deus. E a vinda do Senhor está cada vez mais próxima, está mais próxima esse ano do que no ano passado, está mais próximo esse mês do que no mês passado, está mais próximo hoje do que no domingo passado, está mais próximo hoje do que ontem. E não tão próximo como amanhã, porque amanhã o reino de Deus estará mais próximo. Eu não sei quanto tempo falta, mas todos os sinais mostram que a vinda do Senhor é iminente. E, aliás, o próprio Catecismo da Igreja Católica diz que a partir do dia da Ascensão que nós vivemos hoje, a humanidade e a Igreja já entrou no tempo da iminência da vinda do reino de Deus, da vinda de Jesus. Até diz, a vinda do Senhor a partir da Ascensão é eminente. A Igreja quer, porque Jesus quer que nós vivamos a iminência. A gente não sabe quando é, mas eu vivo hoje a iminência, tanto quanto eu vivi 10 anos atrás. Mas então eu fui um bobo quando vivi 10 anos atrás a iminência da vinda de Jesus? Não, Jesus quis isso dos seus discípulos, Jesus quis isso dos seus apóstolos. Os apóstolos e os discípulos diretos dos apóstolos pensavam que Jesus vinha no tempo deles. E é por isso que eles viviam para valer, é por isso que eles viviam para valer o Evangelho, é por isso que eles eram ardorosos na evangelização, é por isso que eles eram cristãos como é preciso ser. Depois que a gente perdeu a perspectiva da iminência da vinda do Senhor, o relaxamento foi entrando. As nossas comunidades não podem perder a visão, não podem perder. É isso que é a doutrina da igreja, a iminência da vinda do Senhor. Me entenda isso. Assim como eu pude viver, e graças a Deus vivi 10 anos atrás, a iminência da vinda do Senhor. Digo mais, 20 anos atrás eu vivi e já preguei a iminência da vinda do Senhor. 25 anos atrás eu vivi e preguei. 30 anos atrás, porque esse ano eu estou completando, graças a Deus, 30 anos do meu batismo no Espírito, graças a Deus, portanto, da minha entrada, a graça do batismo no Espírito. Há 30 anos atrás, eu já tinha no coração, por graça do Espírito Santo, porque Ele que coloca no nosso coração, a iminência da vinda do Senhor. E já começava a pregar a iminência da vinda do Senhor, porque eu precisava pregar, porque o Senhor colocava no meu coração, o Senhor cutucava o meu coração, a que não apenas eu vivesse, mas que eu anunciasse aos meus irmãos a iminência. Veja bem, 30 anos atrás, perdi esses 30 anos? Não perdi esses 30 anos. Se hoje nós somos o que somos, se hoje, deixa eu dizer, eu sou o que sou, se hoje a Canção Nova é aquilo que é, porque graças a Deus, já há 30 anos atrás, e há 25 anos atrás, e há 20 anos atrás, e há 15 anos atrás, e há 15 dias atrás, e há 15 horas atrás, e há 15 minutos atrás, eu estava vivendo e estava pregando a iminência do Senhor. E há 15 segundos atrás, eu estava pregando a iminência da vinda do Senhor, tanto quanto estou vivendo. Verdade ou não é? 15 segundos atrás, eu estava vivendo e estava pregando para vocês. 15 segundos atrás, a iminência da vinda do Senhor. Não perdi nem um segundo, tanto quanto não perdi 30 anos. As nossas comunidades precisam entender isto, porque a igreja precisa, porque o mundo precisa de relaxamento. A igreja já está cheia de ver e de sofrer por causa do relaxamento dos seus filhos. Não estou condenando ninguém, eu estou salvando a igreja da qual nós fazemos parte. A igreja como mãe não aguenta mais ver o relaxamento dos seus filhos em todas as classes, entre leigos, sacerdotes, religiosos, religiosas.
Homens e mulheres, casados, solteiros, celibatários. A igreja não aguenta mais ver, e a igreja não pode mais sofrer desse jeito. Não é justo deixar a igreja sofrer desse jeito, porque na verdade, quando se faz isso com a igreja, se faz com toda a igreja, com todos aqueles que são igreja, e se está justamente sonegando algo que o mundo precisa. O mundo precisa ver a vida da igreja, o mundo precisa ver a igreja vivendo o evangelho. Daí sim o mundo é salvo, daí a igreja é para o mundo sal, luz, fermento. As nossas comunidades precisam ser luz, precisam ser sal, precisam ser fermento para o mundo, para o mundo. Eu sei que nós somos muitas vezes criticados, que ficamos colocando fermento no fermento. Não é verdade, porque só a nossa vida já é evangelização. É que ainda nós não conseguimos viver plenamente a vida do evangelho, estamos em luta ainda. Mas quanto mais as nossas comunidades forem radicalmente evangélicas, viverem com radicalidade o evangelho, quanto mais as nossas comunidades, porque aguardam a iminência da vinda do Senhor, são, portanto, radicais na vivência do evangelho, mais a igreja vai ser afervorada, mais a igreja vai ser aquilo que é, mais a igreja vai ser um sinal, mais a igreja vai ser sal, luz, fermento, mais o mundo vai ser atingido. É por dentro, gente, que vem essa salvação, é por dentro, não é esse ou aquele, não somos cada um de nós como livres atiradores que vamos sair por aí dando tirinhos de espingarda para salvar o mundo. Não, é a igreja em conjunto, e aí as nossas comunidades entram de cheio. É a nossa vida, é a nossa vida de evangelho, é a nossa vida de radicalidade do evangelho, é a nossa vida de santidade, de busca de santidade, de luta pela santidade, que vai tornar a igreja sal, luz e fermento, e vai ser salvação para o mundo. Eu digo, o mundo tem o direito à nossa radicalidade, embora muitas vezes nos critique e aborreça a nossa radicalidade, mas eles precisam, assim como os doentes precisam do remédio para valer, não o remédio mais ou menos, uma dosezinha fraca. Não, a doença e o doente merece o remédio para valer, mesmo que doa, mesmo que seja amargo. O mundo merece, e é de justiça dar ao mundo aquilo que ele precisa, a verdadeira salvação. E a verdadeira salvação é transmitida pela nossa vida radicada em Cristo Jesus e no evangelho que ele pregou. Para bom entendedor, meia palavra basta, e graças a Deus hoje nós pudemos dizer uma palavra e meia, e não apenas meia palavra. Graças a Deus, graças a Deus. E tudo isso, gente, vem do Espírito Santo. Você viu que nos Atos dos Apóstolos, duas ordens ficam muito claras. Uma, aquela dos anjos, da qual nós falamos bastante agora. Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o vistes partir, do mesmo modo que o vistes subir para o céu. E a própria igreja diz, no catecismo da igreja católica, a partir desse dia, a partir do dia da ascensão, a partir dessa palavra do anjo, nós já começamos a viver a iminência da vinda do Senhor. E a outra palavra de ordem que está no mesmo texto da primeira leitura de hoje é esta: Jesus dizendo: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual já me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E esse dentro de poucos dias foi justamente o dia de Pentecostes. Gente, daqui a uma semana, domingo que vem, é o dia de Pentecostes. Jesus, quando disse essa palavra, ele já estava olhando o dia de Pentecostes que veio logo depois. Os apóstolos não ficaram um longo tempo, não. Foi um tempo de retiro para eles, um tempo de oração, um tempo de expectativa, mas não foi um tempo longo. Mas tenha sido quantos dias forem, estava iminente. Por isso que Jesus mandou
que eles ficassem ali em Jerusalém, que eles fossem para o cenáculo, e eles obedeceram. Porque, disse Jesus, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso aconteceu. As nossas comunidades, graças a Deus, nasceram da renovação. E deixa eu dizer uma coisa muito importante: ninguém pode cuspir no prato que comeu. É feia a expressão que eu usei, mas ninguém pode cuspir no prato que comeu. Todos nós comemos, e comemos bastante, comemos bem, no banquete que a renovação nos apresentou. É triste ver comunidades que dizem: não, nós não somos mais da renovação. Se fomos, não somos mais. Ou então diz simplesmente: não somos a renovação. Quem disse que não é? Dá para negar a própria filiação, dá para negar o próprio pai, dá para negar a própria mãe, dá para negar o próprio sangue, dá para negar o próprio berço? Não dá. Deus nos deu a graça de nós comermos abundantemente, não só no prato, mas nas travessas, na mesa posta, na mesa farta que Deus apresentou a nós através da renovação. Eu sei que as nossas comunidades precisam viver a própria vida, o próprio carisma, mas nós não saímos da renovação, não deixamos da renovação. Precisamos viver radicalmente tudo aquilo que Deus nos deu. Por que é que pode acontecer? Ou até digo, como é que pode acontecer? Depois que a gente entra para uma comunidade, a gente deixa o batismo no Espírito, a gente deixa a maneira de orar próprio da renovação, a gente deixa os dons, deixa o dom de línguas, o dom de cura, o dom de profecia, deixa os dons, e nos tornamos outra coisa. Mas por quê e para quê? Só para contradizer? Desculpe, só para comer no prato e depois cuspir em cima dele? Não, gente, de jeito nenhum. Pelo contrário, até como filhos adultos, as nossas comunidades assumem uma certa autonomia. Assumem. Eu admito que elas assumem uma certa autonomia como os filhos, e assim os nossos filhos crescem, namoram, noivam, casam, daí vão ter a própria família, e tendo a própria família, eles têm, graças a Deus, a sua autonomia, e afinal das contas não pode continuar na barra do pai e da mãe. Até a palavra diz: o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, e serão uma só carne. Aí vai nascer uma nova família. Da mesma forma, as nossas comunidades são como os filhos já adultos que criaram a sua autonomia. Autonomia não quer dizer independência. Criaram a sua autonomia e agora vão formar a sua família, com as características que Deus quer. E Deus quer realmente que cada uma das nossas comunidades tenha a sua maneira de viver, tenha a sua maneira de viver o carisma próprio da comunidade, tenha a sua maneira própria de evangelizar, de realizar um trabalho concreto, muitas vezes um trabalho social. Que beleza, quantas comunidades nossas realizam um trabalho social lindo na recuperação de crianças, de jovens, de dependentes químicos. Trabalha com casais, diretamente com casais, trabalha com aqueles que entraram para uma segunda união por 1000 razões. Que beleza fazem as nossas comunidades. E é claro, então, dentro dessa autonomia que Deus mesmo dá, as nossas comunidades podem e devem viver essa autonomia e ter a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, mas nós não deixamos as nossas fontes, nós não deixamos as nossas raízes de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bem ao contrário, nós somos uma expressão linda da única renovação que Deus implantou na igreja. As nossas comunidades são uma expressão linda, são um fruto bom e belo de uma única árvore que é a renovação carismática católica, graças a Deus, e nós não podemos negar isso de jeito nenhum. Gente, as nossas comunidades, por serem comunidades, por serem crescidas, por estarem num caminho de formação, e que bom que as nossas comunidades têm formação doutrinal, formação no Evangelho, formação de vida, formação de aperfeiçoamento, de cura, de transformação. Que bom que as nossas comunidades têm tudo isso. Elas são os melhores instrumentos para levarmos a graça do batismo no Espírito Santo para uma multidão de pessoas da igreja. Veja, nós temos no Brasil pelo menos 100 milhões de batizados.
mas que não foram evangelizados. Há um trabalho imenso aí, e essas pessoas todas, porque até mesmo viveram tantos anos batizadas, sem serem evangelizados, coitados, estão numa situação lastimável. O único jeito de recuperar, de resgatar essas pessoas, é pela graça do batismo no Espírito. Nós nem temos como fazer toda uma reevangelização deles. Não, o que podemos fazer é evangelizá-los, já dar-lhes a graça do batismo no Espírito Santo, já dar-lhes a eles a abertura para os dons e os lançarmos na vida, evangelizados. É isso tudo que nós podemos fazer, e as nossas comunidades são um instrumento maravilhoso para que isso possa acontecer na igreja. Você não pode negar isso. Pelo contrário, as nossas comunidades, além de ter a graça do batismo no Espírito Santo, precisam levar a uma multidão de pessoas. Se você evangeliza os casais, esses casais precisam ir para a graça do batismo no Espírito Santo. Se você evangeliza jovens, se você evangeliza e recupera jovens e adultos dependentes químicos, dependentes de bebida, dependentes de tóxicos, eles precisam ser levados ao batismo no Espírito Santo. Se você cuida de crianças, de meninos, se você cuida de velhinhos, todos eles precisam receber a graça do batismo no Espírito Santo. Precisam. Se você está num trabalho de catequese, de formação, seja que tipo de trabalho for, um trabalho social, aí no meio dos mais necessitados, você precisa levar junto com todo o seu trabalho a doutrina, o evangelho e a graça do batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Claro que você deve e você precisa fazer isso. Você não deve deixar de fazer isso. Você não pode negar a sua origem e a graça que você teve. Você não pode. Inclusive, para sermos mais cheios do Espírito Santo, precisamos levar a graça do batismo no Espírito, para sermos mais usados por Deus nos dons do Espírito Santo. Precisamos fazer com que mais gente use dos dons do Espírito Santo as nossas comunidades. Graças a Deus, são um excelente instrumento para que esta ordem de Jesus se realize. Ficar em Jerusalém até serdes cheios do Espírito Santo, porque João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Esse é o nosso anúncio para o mundo, gente. E esse é o nosso anúncio para esses 100 milhões de batizados, que são batizados, mas que não foram evangelizados. João batizava com água, mas vós, batizados não evangelizados da igreja, que são da igreja, vós sereis batizados no Espírito Santo, e daqui a poucos dias, que realmente daqui a poucos dias, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e veja que o número aumenta, porque mais crianças estão nascendo, e mais gente está subindo na idade e não estão sendo evangelizados. Então nós precisamos levar a graça do batismo no Espírito Santo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho a impressão que nós não conseguiremos vencer toda a nossa tarefa antes do Senhor chegar, mas é preciso que quando o Senhor chegar, nós estejamos aí na faina, na luta de levarmos esta graça a essa multidão de irmãos nossos que têm o direito de serem evangelizados, e mais ainda, para serem evangelizados, receberem a graça do batismo no Espírito Santo e entrarem de cheio numa vida radical de evangelho. A minha comunidade, a sua comunidade foi criada por Deus para isso. E por essa razão, nós precisamos viver aquilo que foi já a antífona de entrada do dia de hoje. Homens da Galileia. Eles eram da Galileia. De onde você é? Qual é a sua cidade? De onde você veio? Onde é que está a sua comunidade? Pode me dizer, qual é a sede da sua comunidade? E digo mais, qual é o nome da sua comunidade? O Senhor está dizendo, homens e mulheres da Canção Nova. E o Senhor está dizendo, homens e mulheres de qual comunidade? Isso, que é a sua comunidade. Por que estáis aí a olhar para o céu? Esse Jesus há de voltar do mesmo modo que os apóstolos o viram subir. Vivei a iminência da vinda do Senhor. Por isso, Senhor, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser aquilo que Deus quer.
Vai ficando em pé. Senhor, a minha comunidade quer ser aquilo que Deus quer. A minha comunidade não pode ser relaxada, a minha comunidade tem que viver a iminência da Tua vinda, Senhor. A minha comunidade precisa ser profundamente evangelizadora, a minha comunidade, Senhor, precisa ser cheia do Espírito Santo, continuamente cheia do Espírito Santo. A minha comunidade precisa levar a graça do batismo no Espírito Santo, a minha comunidade precisa viver os dons, a minha comunidade precisa levar a graça dos dons a muita gente. Senhor, eu quero amar, eu quero ser aquilo que o Senhor quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.